Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, fazei que os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação de ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra, discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Bom, estamos estudando então o texto base do terceiro ano vocacional do Brasil, cujo tema é Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Lembrando que o texto bíblico iluminador de todo o ano vocacional é aquele texto rico em detalhes trazido por São Lucas dos discípulos de Emaús, que ao fazerem a experiência do Cristo que lhes explica as Sagradas Escrituras e depois parte o pão com eles, a experiência da palavra e da ressurreição, os seus olhos se abrem e eles se tornam missionários. Enquanto eles não haviam feito a experiência do ressuscitado, no caminho de Emaús, era dia lá fora, mas dentro do coração deles já era noite, estava tudo sombrio. Ao pôr do sol, ao fazerem a experiência do ressuscitado, regressaram a Jerusalém, a terra do Calvário. Lá fora era escuro, mas agora dentro do coração tudo se havia iluminado. Bom, vamos agora para o número 24 da primeira parte do documento, que fala sobre a vocação. O que é a vocação? Nós vamos ver agora no Concílio Vaticano II, né? Alguns documentos do concílio, tentando tirar ali alguns aspectos sobre a vocação. Um dos grandes ganhos do Concílio Vaticano II para a Igreja, que aconteceu o concílio de 1942 a 1945, foi compreender toda a Igreja como povo de Deus. Ou seja, povo de Deus não são só os fiéis leigos, a hierarquia e os fiéis leigos, padres, bispos, padres e diáconos, que fazem parte da hierarquia da Igreja, e os fiéis leigos. Todos juntos somos um único povo de Deus. Cada um tem sua vocação, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua missão, mas todos trabalhando em comum em prol do reino de Deus, né? Bom, então, quem convocou o Concílio Vaticano II foi o Papa João XXIII, e foi uma grande oportunidade para a Igreja repensar não a verdade da sua fé, de forma alguma. A verdade da fé da Igreja, ela é imutável. Mas pensar, a partir dessa verdade da fé, como ela deveria se relacionar com o mundo, que já naquela época estava numa mudança terrível. Como a Igreja poderia ajudar o mundo a não perder o caminho da fé. Foi um grande convite para que todos os cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, consagrados, consagradas, pudessem assumir a sua vocação de povo de Deus. Estamos nesse mundo, mas nós, como batizados, temos uma característica particular. Não somos só uma sociedade. Nós estamos aqui como povo de Deus no meio dessa sociedade. E por isso nós temos uma missão. Nós estamos em caminho para a salvação. Então a vocação, dentro do Concílio Vaticano II, ela é entendida como? Como um chamado. O chamado que é dado a todos. E se liga à nossa consciência missionária, que deve ser uma resposta à santidade a qual fomos chamados no dia do nosso santo batismo. De modo que a Igreja, e nós fazemos parte dela, porque ela é nossa mãe mestra pelo santo batismo, ela continua a missão de Jesus, é chamada a sair de si mesma para ir ao serviço do reino. E nós, junto com essa nossa mãe. Há um documento do Concílio Vaticano II, estamos no número 25 agora,
chamado Lumen Gentium, que significa luz dos povos, que reflete exatamente sobre essa luz que Jesus vem trazer para o mundo, né? Sobre a revelação de Deus. Então, esse documento, Luz dos Povos, é aquilo que ele traz de ganho para nós, como na compreensão do que é a vocação. Traz à tona a compreensão da nossa vocação universal à santidade. Então, do ponto de vista vocacional, ler essa constituição dogmática chamada Lumen Gentium, quer dizer, luz dos povos, Jesus, Cristo é a luz dos povos, nos lembra que todos são chamados à santidade. Fomos chamados a existir e depois temos a vocação mais fundamental de todas, que diz respeito a todos, que é sermos santos. Quer pertençam à hierarquia, quer sejam apacentados por ela, diz a Lumen Gentium, número 39. Então, essa igreja, que é o canal através do qual vem a graça de Cristo para nós, ela é a presença sacramental de Jesus no nosso meio, instrumento da presença de Jesus no nosso meio. Ela nos ajuda a viver essa íntima união com Deus, mas também união com todo o gênero humano, com suas dores, suas dúvidas, suas alegrias e tristezas. Então a vocação é algo próprio da igreja. A igreja é sempre chamada a ser instrumento de salvação no meio do mundo. E qual é a resposta daqueles que fazem parte dessa igreja? A resposta é a santidade, porque Deus nos convida a viver essa santidade construindo o nosso caminho. Ele constrói esse caminho no coração humano. Esse coração deve arder ardentemente por buscar a perfeita caridade, a parecermos o quanto mais possível com Jesus, colaborando com a edificação do próximo e praticando os conselhos evangélicos, a doutrina de Deus. Então, a vocação é um grande dom e deve ser vivida na alegria, na edificação do próximo e no testemunho de fé, de esperança e de caridade. Olha que pontos bonitos nos traz essa constituição dogmática Lumen Gentium, luz dos povos, falando sobre a vocação, chamado. É claro que Jesus, estamos no número 26, ele é o grande modelo da vivência da vocação, porque Jesus foi chamado pelo Pai para mostrar o seu grande amor pela humanidade, e ele seguiu esse chamado. Jesus propõe um caminho de vida, um tipo próprio de santidade, que vai nos favorecer, compreender a nossa condição de vida. Nós somos chamados a participar das bem-aventuranças de Deus. Olha o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, né? Bem-aventurados. Então, a santidade nos ajuda a compreender isso, a perceber que o caminho para a vivência dessa santidade é o caminho das bem-aventuranças. Jesus deixou isso muito claro. Cada um na sua condição de vida, cada um no seu dom, cada um no seu próprio ministério, é convidado então a viver essa santidade como o quê? Como resposta ao chamado que Deus faz. Então, Deus faz um chamado a todos a segui-lo. A nossa resposta é segui-lo em santidade de vida. Cada um vai ter os seus dons, seus encargos, mas deve avançar sem hesitação pelo caminho da fé viva, da esperança e agir pela caridade. Então, o Concílio no Vaticano II, nós temos essa constituição dogmática Lumen Gentium como iluminadora, vem entendida como um dom, ser santo, participar na santidade de Deus, ser espelho da sua santidade. Mas não somente é um dom, mas é também um compromisso, porque nós somos chamados, assim como Jesus fez, a colaborar com a vontade divina, manifestando no nosso serviço nesse mundo, na família, no nosso trabalho, dentro da nossa igreja, a caridade pela qual Deus amou e continua amando o mundo. Que a Virgem Santíssima nos ajude, então, ela que foi preservada de todo o pecado pelos méritos do seu Filho Jesus, nos ajude a viver no nosso caminho de santidade, praticando as bem-aventuranças.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.